Graça e paz, amados e amadas. Sejam bem-vindos ao Voice from Above. Hoje vamos refletir sobre os 7 níveis do dom de cura. Um dom que vem de Deus e alcança não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. A palavra nos ensina que o Senhor restaura, toca onde ninguém vê e age no tempo certo. Permaneçam conosco nesta reflexão. Que esta mensagem seja descanso para o coração e luz para o seu caminho. Os 7 níveis do dom de cura. Você tem o dom de cura? Essa pergunta pode estar ecoando em seu coração agora mesmo. Talvez você já tenha orado por alguém enfermo e viu Deus responder, mas não sabe se isso foi um dom específico ou apenas a graça comum disponível a todos os crentes. Talvez você sinta um chamado profundo para o ministério de cura, mas não sabe como desenvolvê-lo. Ou talvez você já opere nesse dom, mas sente que existe algo mais, níveis mais profundos de manifestação do poder de Deus que você ainda não alcançou. A verdade é que o dom de cura não é uma capacidade única e uniforme. É uma jornada espiritual com 7 níveis distintos de manifestação, cada um revelando dimensões mais profundas da glória e do poder de Deus, operando através de vasos consagrados. Quando o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12:9 sobre dons de curas, ele usou o plural deliberadamente. Não existe apenas um dom de cura genérico, mas múltiplas manifestações, múltiplos níveis, múltiplas dimensões deste dom operando no corpo de Cristo. Alguns são chamados para orar pelos enfermos com a oração da fé. Outros recebem autoridade específica sobre determinados tipos de enfermidades. Há aqueles que operam em cura instantânea pela palavra. Existem os que carregam uma unção tão poderosa que até suas sombras ou objetos que tocam transmitem poder curador. Todos esses são níveis diferentes do mesmo dom de cura. E Deus deseja que você compreenda onde está nessa jornada espiritual e como avançar para o próximo nível que Ele preparou para você. A igreja primitiva operava em poder sobrenatural porque compreendia esses níveis. Em Atos 5, 15 e 16, lemos que traziam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Afluía também a Jerusalém uma multidão das cidades circunvizinhas, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Este é o nível apostólico de cura, o 7º e mais elevado nível. Mas Pedro não começou ali. Ele começou como um pescador simples que seguiu Jesus, observou seu ministério de cura, recebeu autoridade para curar quando foi enviado em missão, experimentou o batismo no Espírito Santo em Pentecostes e progressivamente cresceu até alcançar esse nível extraordinário de manifestação do poder de Deus. Você já se perguntou por que alguns ministérios de cura são mais poderosos que outros? Por que algumas pessoas oram e veem milagres regularmente, enquanto outras oram e raramente veem resultados? A resposta não está na quantidade de fé que cada um possui, mas no nível de desenvolvimento espiritual no dom de cura. É como comparar um estudante de música no primeiro ano com um maestro experiente. Ambos amam música, ambos tocam instrumentos, mas o nível de maestria é completamente diferente. O mesmo acontece no ministério de cura. Todos os crentes podem orar pelos enfermos e ver respostas, mas aqueles que se dedicam a desenvolver esse dom sob a direção do Espírito Santo experimentam níveis progressivamente mais altos de manifestação do poder de Deus. Nesta jornada que faremos juntos, você descobrirá os 7 níveis do dom de cura fundamentados nas Escrituras. Começaremos no nível 1, que é a oração de fé, disponível a todo cristão genuíno, como ensina Tiago 5, 14 e 16.
Depois ascenderemos progressivamente até o nível 7, o ministério apostólico de cura, onde a própria presença do ungido transmite poder curador. Em cada nível, você aprenderá os fundamentos bíblicos, as características específicas, os sinais de que está naquele nível e os passos práticos para avançar ao próximo. Mais importante ainda, você compreenderá que não se trata de competição ou hierarquia espiritual, mas de chamados diferentes e desenvolvimento progressivo no propósito específico que Deus tem para a sua vida. Antes de começarmos essa jornada transformadora, faça uma pausa e ore comigo agora. Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento. Revela-me onde estou nessa jornada espiritual. Remove toda incredulidade, todo medo, toda limitação que me impede de avançar. Não quero apenas conhecer sobre o dom de cura, quero operá-lo com poder e autoridade para a glória de Jesus. Prepara meu coração para receber este ensinamento e aplicá-lo em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Agora sim, vamos mergulhar nos 7 níveis do dom de cura. E se este ensinamento tocar seu coração, compartilhe com outros servos de Deus que precisam desta revelação. Seja um canal de edificação no corpo de Cristo. A oração de fé do crente. Todo cristão pode orar e ver Deus curar. Você já orou por alguém enfermo e viu Deus responder? Se a resposta é sim, você já experimentou o primeiro nível do dom de cura, a oração de fé. Este não é tecnicamente um dom específico dado apenas a alguns, mas uma capacidade espiritual disponível a todo cristão genuíno que crê na palavra de Deus e no poder do nome de Jesus. Tiago 5, 14 e 16 estabelece o fundamento bíblico deste nível. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Note que este texto não diz, chame aqueles que têm o dom de cura, mas simplesmente chame os presbíteros da igreja e orai uns pelos outros. Isso revela que a oração de fé pelos enfermos não é privilégio de alguns supercristãos, mas responsabilidade de todo o corpo de Cristo. Quando Jesus comissionou os 12 apóstolos em Mateus 10, 1, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mas em Marcos 16, 17 e 18, ele ampliou essa promessa para todos os crentes. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A pergunta que surge naturalmente é, se todo crente pode orar pelos enfermos, por que nem todos veem os mesmos resultados? A resposta está em 3 fatores fundamentais: fé, autoridade espiritual e desenvolvimento do dom. No nível 1, você está aprendendo os princípios básicos. Sua fé pode vacilar, sua autoridade ainda está sendo estabelecida. Você ora com sinceridade, mas ainda tem dúvida se algo realmente vai acontecer. E isso é perfeitamente normal. Até os apóstolos passaram por essa fase. Em Marcos 9, 14 e 29, encontramos os discípulos incapazes de expulsar um demônio de um menino. Quando Jesus chegou e realizou a libertação, os discípulos perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. As características do nível 1 são facilmente identificáveis. Primeiro, suas orações pelos enfermos são sinceras, mas frequentemente hesitantes. Você ora, mas depois fica esperando ansiosamente para ver se algo vai acontecer, revelando que não tem total certeza. Segundo,
Você prefere orar em grupo porque sente que precisa do apoio da fé de outros crentes. Terceiro, as curas que você testemunha tendem a ser de enfermidades menos graves, dores de cabeça, resfriados, febres, ansiedade, insônia. Quarto, há geralmente um período de tempo entre sua oração e a manifestação da cura. Quinto, quando a pessoa é curada, você fica genuinamente surpreso e maravilhado, como se não esperasse totalmente que Deus responderia. Sexto, você evita orar por casos graves porque não se sente espiritualmente preparado. Mas aqui está a verdade que vai libertá-lo. Deus não está desapontado com você por estar no nível 1. Ao contrário, Ele celebra cada passo de fé que você dá. Zacarias 4:10 pergunta: quem despreza o dia das coisas pequenas? Deus não despreza. Ele valoriza cada oração sincera, cada gesto de fé, cada tentativa de buscar o sobrenatural. Lembra-se de quando você deu seus primeiros passos como bebê? Seus pais não ficaram frustrados porque você caiu. Eles celebraram cada tentativa. Assim é Deus com você. Cada vez que você ora por alguém enfermo, mesmo que nada aparente aconteça imediatamente, você está exercitando sua fé, desenvolvendo autoridade espiritual e preparando-se para níveis mais altos de manifestação do poder de Deus. A chave para avançar do nível 1 para o nível 2 é tripla. Primeiro, acumulação de experiências positivas. Cada vez que você ora e vê resultado, mesmo pequeno, sua fé cresce. Por isso é crucial que você comece orando por casos simples e vá progressivamente para casos mais complexos. Segundo, estudo sistemático da palavra sobre cura. Romanos 10:17 declara: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você medita nos milagres de Jesus, nas promessas de cura nas Escrituras, mais sua fé se fortalece. Terceiro, consagração pessoal. Jejum, oração, santidade de vida, tudo isso constrói autoridade espiritual. Você não pode ministrar aos outros o que você mesmo não experimentou em sua intimidade com Deus. Agora me responda nos comentários. Você já está operando no nível 1? Compartilhe uma experiência de quando você orou e Deus respondeu. O dom manifestado, quando o Espírito Santo te escolhe especificamente. Você já sentiu o Espírito Santo te impulsionando a orar por alguém enfermo de forma específica? Aquele impulso interior que não é apenas compaixão humana, mas uma direção sobrenatural? Se sim, você pode estar experimentando a transição do nível 1 para o nível 2. No nível 2, a oração de fé se transforma em dom manifestado. Não é mais apenas você orando com esperança, mas o Espírito Santo operando através de você com intencionalidade específica. Em 1 Coríntios 12:7-11, Paulo explica: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A palavra-chave aqui é manifestação. No nível 1, você está aprendendo a crer e a orar. No nível 2, o Espírito Santo começa a se manifestar através de você, de forma mais regular e reconhecível. Isso não acontece porque você é mais santo ou mais talentoso que outros, mas porque o Espírito soberanamente escolhe te usar dessa forma específica. É como quando Samuel foi ungido rei entre todos os filhos de Jessé. Seus irmãos eram mais altos, mais fortes, mais experientes. Mas 1 Samuel 16:7 revela o critério de Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Mas surge uma pergunta crucial. Como você sabe que entrou no nível 2? Existem sinais claros e bíblicos que revelam essa transição. Primeiro,
Você começa a ter sucesso consistente com certos tipos de enfermidade. Talvez você ore por 10 pessoas com dores nas costas e 8 sejam curadas. Ou você ore por crianças com febre e regularmente vê resultados imediatos. Essa consistência não é coincidência, é manifestação do Espírito. Segundo, você desenvolve sensibilidade espiritual específica. Começa a sentir algo quando ora. Pode ser calor nas mãos, formigamento ou simplesmente uma convicção profunda de que Deus está operando naquele momento. Terceiro, pessoas começam a buscar você especificamente para a oração, reconhecendo que há algo diferente operando através de você. O fundamento bíblico para essa especialização no dom de cura encontra-se no próprio ministério de Jesus. Embora ele curasse todo tipo de enfermidade, há padrões interessantes nos evangelhos. Mateus menciona que Jesus curou toda a enfermidade e todo o mal entre o povo. Mateus 4:23. Mas registra detalhes específicos de certos tipos de cura. Marcos enfatiza mais as expulsões de demônios. Lucas, sendo médico, descreve com mais precisão os aspectos clínicos das curas. João seleciona apenas 7 sinais específicos. Isso mostra que mesmo na diversidade de manifestações de Jesus, havia propósitos específicos. E quando ele enviou os 70, em Lucas 10:9, disse: Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ele não especificou que tipos de enfermidades deveriam curar, mas confiou que o Espírito direcionaria cada situação. No nível 2, algo fundamental muda em sua vida espiritual. Você começa a assumir responsabilidade pelo dom. No nível 1, você orava ocasionalmente quando alguém pedia. No nível 2, você busca ativamente oportunidades de ministrar. Você vai a hospitais. Você se oferece para orar pelos enfermos na igreja. Você estuda a palavra especificamente sobre cura. Você jejua, pedindo maior manifestação do poder de Deus. Esta é a diferença entre ter um dom potencial e desenvolver um dom manifestado. Em 2 Timóteo 1:6, Paulo exorta Timóteo: Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. A palavra despertes no grego é anasopúrio, que significa reacender, reavivar, como soprar brasas para criar fogo. O dom está lá, mas precisa ser avivado, cultivado, exercitado. A transição do nível 2 para o nível 3 acontece quando você deixa de depender apenas de sentimentos e impressões e começa a operar em autoridade estabelecida. No nível 2, você ainda precisa sentir a unção para orar. No nível 3, você simplesmente sabe que tem autoridade delegada por Cristo e age com base nessa autoridade, independentemente do que sente. Isso requer maturidade espiritual e tempo de desenvolvimento. Em Lucas 10:19, Jesus declarou: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Este poder não é emocional ou circunstancial, é autoridade estabelecida. Mas antes de chegarmos lá, me responda: você reconhece sinais do nível 2 em sua vida? Há alguma área específica de cura onde você vê mais resultados? Compartilhe nos comentários, porque seu testemunho pode confirmar o chamado de outra pessoa. Autoridade estabelecida, ministrando com a palavra de comando. Você já reparou que Jesus raramente pedia ao Pai para curar alguém? Em vez disso, ele simplesmente ordenava: "Sê limpo." Mateus 8:3. Levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5:8. Lázaro, vem para fora. João 11:43. Jesus não suplicava, ele comandava. Por quê? Porque ele operava em autoridade estabelecida. No nível 3 do dom de cura, você faz a transição de suplicante para embaixador. Você não está mais pedindo que Deus faça algo, você está declarando o que Deus já estabeleceu. Esta é uma mudança radical de paradigma que separa ministérios poderosos de ministérios medianos, e o fundamento bíblico para isso é cristalino e irrefutável.
Em Mateus 16:19, Jesus declarou a Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esta é a autoridade delegada. Jesus não disse que Pedro precisaria orar e esperar que o céu decidisse. Ele disse que as decisões de Pedro na terra, quando alinhadas com a vontade de Deus, seriam confirmadas no céu. Mais tarde, em Mateus 18:18, Jesus estendeu essa autoridade a todos os discípulos. E em João 14:12, ele fez a promessa mais extraordinária. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Opere em autoridade estabelecida não é presunção, é obediência. Mas surge uma questão fundamental que precisamos responder com honestidade. Como você desenvolve autoridade espiritual genuína sem cair em arrogância ou presunção? A resposta está na fonte dessa autoridade. A autoridade espiritual não vem de você, vem de Cristo operando através de você. Quando um policial levanta a mão e para um caminhão de 20 toneladas, não é a força física do policial que detém o veículo, mas a autoridade que aquele uniforme representa. Da mesma forma, quando você ministra cura em nome de Jesus, não é seu poder pessoal operando, mas a autoridade do nome de Jesus manifestada através de um vaso consagrado. Atos 3:6 ilustra perfeitamente isso quando Pedro disse ao paralítico: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. As características do nível 3 são distintamente diferentes dos níveis anteriores. Primeiro, você ora com comandos, não com súplicas. Você diz: em nome de Jesus, eu ordeno que esta dor saia agora. Em vez de: Senhor, se for da tua vontade, por favor, cura esta pessoa. Segundo, você não precisa mais de longos períodos de oração para casos simples. A cura acontece rápida e frequentemente instantânea, porque você está operando em autoridade, não em persuasão. Terceiro, você desenvolve discernimento sobre raízes espirituais das enfermidades. Você percebe quando uma doença tem origem demoníaca, quando vem de maldição hereditária, quando está relacionada a pecado não confessado, ou quando é simplesmente um ataque do inimigo. Quarto, você se sente responsável pelos enfermos que Deus coloca em seu caminho. Esta responsabilidade espiritual é belamente ilustrada em Ezequiel 3:17-18, onde Deus diz ao profeta: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Embora este texto fale de advertência profética, o princípio se aplica ao ministério de cura. Quando Deus te dá autoridade sobre enfermidades e você não a usa, há uma responsabilidade espiritual envolvida. Tiago 4:17 confirma: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O avanço do nível 3 para o nível 4 acontece quando você começa a confrontar não apenas sintomas físicos, mas fortalezas espirituais estabelecidas. No nível 3, você cura dores, febres, inflamações. No nível 4, você quebra maldições geracionais, expulsa espíritos de enfermidade estabelecidos por décadas, derruba fortalezas mentais e emocionais. Isso requer não apenas autoridade, mas estratégia espiritual. Em 2 Coríntios 10:4-5, Paulo explica: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você está pronto para esse nível de guerra espiritual?
Deixe nos comentários se você já experimentou ministrar com autoridade estabelecida. Como foi essa experiência? E se este ensinamento está abrindo seus olhos espirituais, compartilhe este vídeo com outros intercessores e ministros de cura. Precisamos de um exército equipado operando em autoridade bíblica, quebra de fortalezas espirituais, ministrando além do físico. Você já orou por alguém que foi curado fisicamente, mas pouco tempo depois a mesma enfermidade voltou? Isso acontece porque nem toda doença tem apenas raiz física. Muitas enfermidades são manifestações visíveis de fortalezas espirituais invisíveis. No nível 4 do dom de cura, você aprende a identificar e destruir essas raízes espirituais antes de ministrar cura física. Não é mais suficiente apenas ordenar que sintomas desapareçam. Você precisa arrancar as raízes que os alimentam. Jesus ensinou este princípio em Mateus 12, 43-45, quando disse: "Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali." O princípio espiritual aqui é profundo. Não basta expulsar o problema. É preciso preencher o vazio com a presença de Deus. No nível 4, você ministra não apenas para o corpo, mas para o espírito e a alma. Você descobre que muitas enfermidades estão enraizadas em traumas não resolvidos, em pecados não confessados, em maldições geracionais, em alianças espirituais feitas no passado. Efésios 6,12 nos lembra: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A batalha não é apenas natural, é espiritual. E para vencer neste nível, você precisa de discernimento espiritual aguçado. A pergunta que naturalmente surge é: como você desenvolve esse discernimento para identificar raízes espirituais? A resposta está em 3 dimensões. Primeira, intimidade com o Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus promete: "Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais sensível você se torna à voz do Espírito. Segunda, conhecimento profundo das Escrituras. Hebreus 4:12 declara: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." A palavra é sua ferramenta de discernimento. Terceira, experiência acumulada no ministério. Quanto mais você ministra, mais você aprende a reconhecer padrões espirituais. No nível 4, você começa a fazer perguntas diferentes quando ministra cura. Em vez de apenas perguntar onde dói, você pergunta quando isso começou e o que estava acontecendo em sua vida naquele momento. Você investiga histórico familiar, busca padrões geracionais, identifica portas abertas ao inimigo. Este foi exatamente o método que Jesus usou em João 5:1-14, quando curou o paralítico no tanque de Betesda. Depois de curá-lo, Jesus o encontrou no templo e disse: "Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior." Jesus identificou uma conexão entre pecado e enfermidade naquele caso específico. Nem toda doença vem de pecado, mas algumas sim. E no nível 4, você aprende a discernir essa diferença. O ministério neste nível requer profunda compaixão combinada com santa ousadia. Compaixão porque você está lidando com feridas profundas da alma. Ousadia porque você está confrontando forças demoníacas estabelecidas. Tiago 4:7 instrui: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós."
Note a ordem. Primeiro, sujeição a Deus, depois, resistência ao diabo. Muitos tentam resistir ao diabo sem estarem completamente sujeitos a Deus e acabam feridos espiritualmente. No nível 4, você entende que a autoridade espiritual é proporcional à submissão espiritual. Quanto mais rendido você está a Deus, maior é a autoridade que você carrega contra as trevas. E isso não é apenas teoria teológica, é realidade prática que você experimenta cada vez que ministra libertação e cura. A transição do nível 4 para o nível 5 acontece quando você não apenas ministra cura individualmente, mas começa a treinar outros a fazerem o mesmo. Você se torna um equipador, não apenas um ministrador. Em Efésios 4, 11 e 12, Paulo explica o propósito dos ministérios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O ministério maduro não acumula, multiplica, não centraliza, descentraliza. Jesus investiu 3 anos treinando 12 homens que depois transformaram o mundo. Você está pronto para esse nível de multiplicação? Antes de responder, deixe nos comentários. Você já identificou alguma raiz espiritual por trás de uma enfermidade? Como foi essa descoberta? Compartilhe sua experiência para edificar outros que estão nessa jornada. Ministério de equipamento, multiplicando o dom através de outros. Você já pensou que o verdadeiro sucesso no ministério de cura não é quantas pessoas você cura, mas quantas pessoas você ensina a curar? Esta é a mentalidade do nível 5. Aqui, você deixa de ser apenas um ministrador para se tornar um treinador, um equipador, um multiplicador do dom de cura. Jesus operou neste princípio desde o início. Ele não veio para fazer tudo sozinho, mas para preparar uma equipe que continuaria seu ministério após sua ascensão. Em Lucas 9, 1, 2, lemos: Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus transferiu não apenas conhecimento, mas autoridade. Ele não disse, observem como eu faço, mas vão e façam. O modelo bíblico de multiplicação é claro e repetido. Jesus treinou os 12, que depois treinaram os 70, que depois treinaram milhares. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo instrui Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Note a progressão. Paulo ensinou Timóteo. Timóteo deve ensinar homens fiéis. Esses homens fiéis devem ensinar outros. São 4 gerações de multiplicação em um único versículo. Este é o padrão de Deus. Ele nunca planejou que alguns poucos super-ungidos fizessem tudo, enquanto a maioria apenas assiste. Ele planejou que todo o corpo de Cristo operasse em poder sobrenatural. Mas como você faz essa transição de ministrador para equipador? A resposta está em 3 mudanças fundamentais de mentalidade. Primeira, você precisa superar o desejo de ser indispensável. Muitos ministros, inconscientemente, gostam de serem os únicos que têm a unção, porque isso alimenta o ego. Mas Provérbios 11:2 adverte: em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Equipar outros requer humildade para celebrar quando seus discípulos fazem obras maiores que as suas. Segunda, você precisa investir tempo em ensino sistemático, não apenas em ministração esporádica. Jesus gastou 3 anos ensinando os discípulos. Não foi um workshop de fim de semana. Foi discipulado profundo e contínuo. Terceira, você precisa dar oportunidades práticas para seus discípulos errarem e aprenderem. Este último ponto é crucial e frequentemente negligenciado. Em Marcos 9, 14 e 29, os discípulos falharam ao tentar expulsar um demônio.
Foi uma falha pública e constrangedora, mas Jesus não os descartou. Em vez disso, ele usou aquela falha como oportunidade de ensino. Explicou que aquele tipo de demônio só sairia com oração e jejum. Se Jesus nunca tivesse dado aos discípulos a oportunidade de tentar sozinhos, eles nunca teriam descoberto suas limitações e nunca teriam crescido. No nível 5, você cria ambientes seguros onde pessoas podem exercitar o dom de cura, errar, aprender e crescer. Você não faz tudo sozinho, você supervisiona enquanto outros ministram. Você corrige com amor, ensina com paciência e celebra cada pequena vitória. As características do nível 5 são distintivas. Primeiro, você sente mais alegria vendo seus discípulos curarem do que curando você mesmo. Segundo, você investe deliberadamente em mentorias individuais e treinamentos em grupo. Terceiro, você sistematiza seu conhecimento em formatos ensináveis, esboços, apostilas, vídeos, workshops. Quarto, você cria oportunidades estruturadas para a prática supervisionada. Quinto, você celebra publicamente as vitórias daqueles que você treinou. Este modelo está perfeitamente ilustrado em Atos 6:1-7, quando os apóstolos enfrentaram uma crise administrativa. Em vez de fazerem tudo sozinhos, eles equiparam 7 homens cheios do Espírito para servirem. E o resultado foi: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. A transição do nível 5 para o nível 6 acontece quando o dom transcende sua presença física. No nível 5, você treina pessoas que ministram quando você está presente supervisionando. No nível 6, as pessoas que você treinou começam a treinar outras pessoas, criando uma multiplicação exponencial que continua mesmo quando você não está mais lá. Este é o legado espiritual verdadeiro. Paulo escreveu em Filipenses 1:12-14. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que se tornaram manifestas as minhas prisões em Cristo, em toda a guarda pretoriana e em todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Mesmo preso, Paulo estava multiplicando. Você está construindo um ministério dependente de você ou um movimento que sobreviverá sem você? Responda nos comentários. Você já está equipando outros no ministério de cura? Compartilhe esse vídeo com líderes e pastores que precisam entender o princípio bíblico de multiplicação. Cura pela palavra falada. Autoridade que transcende distâncias. Você já imaginou curar alguém que está em outro continente simplesmente declarando a palavra de cura? Parece impossível, não é? Mas este é exatamente o nível 6 do dom de cura. A capacidade de ministrar cura pela palavra falada, sem contato físico, sem imposição de mãos, sem estar presente fisicamente. É quando sua autoridade espiritual transcende as limitações de espaço e tempo. Este nível é raro porque requer fé absolutamente madura, que não depende de métodos, rituais ou confirmações sensoriais. Você simplesmente crê, declara e acontece. O fundamento bíblico para isso é encontrado em Mateus 8:5-13, quando um centurião romano pediu a Jesus que curasse seu servo paralítico que estava em casa sofrendo terrivelmente. O que torna este relato tão poderoso é a resposta do centurião quando Jesus ofereceu ir até sua casa. Ele disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Este homem compreendeu algo profundo sobre a autoridade espiritual. Ele reconheceu que Jesus não precisava estar fisicamente presente para exercer poder sobre a enfermidade. Bastava uma palavra.
E Jesus, maravilhado com essa fé, declarou: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. A pergunta que surge naturalmente é: o que permitiu ao centurião ter esse nível de fé? A resposta está em sua compreensão de autoridade delegada. Como oficial militar, ele entendia cadeia de comando. Ele sabia que sua autoridade vinha de César, não dele mesmo. Quando ele ordenava algo, não era ele fazendo, mas o Império Romano operando através dele. Da mesma forma, ele reconheceu que Jesus operava com a autoridade delegada do Pai, e que essa autoridade não estava limitada à presença física de Jesus, mas residia em sua palavra. Em João 1:1-3 lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Jesus carrega poder criador. Ela não apenas descreve realidade, ela cria realidade. No nível 6, você opera nesse mesmo princípio. Quando você declara cura sobre alguém que está distante, você não está fazendo uma oração esperançosa. Você está liberando a palavra de autoridade que produz o que declara. Isaías 55:11 confirma: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Mas atenção, essa autoridade só funciona quando você está alinhado com a vontade de Deus. Você não pode declarar qualquer coisa baseado em caprichos humanos. Você precisa ouvir o que o Espírito está dizendo e declarar aquilo. Em João 5:19, Jesus explicou: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Outro exemplo poderoso deste nível é encontrado em Marcos 7:24-30, quando uma mulher cirofenícia implorou a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Jesus testou a fé dela com palavras duras, mas ela perseverou. E então Jesus disse: por causa desta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a menina livre, exatamente como Jesus havia declarado. Note que Jesus não foi à casa, não impôs mãos, não fez ritual algum, simplesmente falou e aconteceu. Este nível de autoridade é desenvolvido através de anos de intimidade com Deus, obediência radical e experiências acumuladas de fidelidade divina. Não é algo que você pode fabricar ou imitar. É uma maturidade espiritual que se desenvolve ao longo do tempo sob a tutela do Espírito Santo. A transição do nível 6 para o nível 7 acontece quando a autoridade que você carrega se torna tão intensa que não depende mais nem mesmo de palavras. Ela simplesmente emana de você. Sua presença carrega poder. Este é o nível apostólico mais raro, onde até sua sombra ou objetos que você toca transmitem virtude curadora. Mas antes de chegarmos lá, responda com sinceridade. Você já experimentou ministrar cura à distância pela palavra declarada? Você crê que isso é possível? Deixe seu comentário porque precisamos reavivar essa fé bíblica que opera em autoridade estabelecida. E se este ensinamento está expandindo sua visão do que é possível em Deus, compartilhe este vídeo com intercessores e ministros de cura. Precisamos recuperar o cristianismo sobrenatural que a igreja primitiva vivia. Ministério apostólico, quando a unção se torna transferível. O que acontece quando a presença de Deus em você é tão intensa que até sua sombra se torna condutora de poder curador? Este é o nível 7, o mais raro e extraordinário de todos os níveis do dom de cura. É o que chamamos de ministério apostólico, onde a unção não está apenas em você para uso intencional, mas transborda de você de forma que até objetos que você toca ou sua mera presença liberam poder sobrenatural.
Antes que alguém confunda isso com magia ou fetichismo, deixe-me esclarecer. Não há nada de mágico aqui. É simplesmente o resultado de uma vida tão saturada da presença de Deus que o sobrenatural se torna a norma. Atos 5:15-16 documenta isso claramente. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Leia esse texto novamente devagar. As pessoas não estavam pedindo que Pedro orasse por elas, nem esperavam que ele impusesse as mãos. Bastava que sua sombra tocasse os enfermos, e todos eram curados. Isto não é exagero literário ou hipérbole espiritual. É registro histórico escrito por Lucas, um médico treinado que documentava fatos. Mais adiante, em Atos 19:11-12, lemos sobre Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Lenços e aventais que Paulo havia tocado carregavam poder. Quando eram levados aos enfermos, as doenças fugiam e demônios eram expulsos. Isto é nível 7. Isto é ministério apostólico. Mas surge uma pergunta crucial que precisamos responder com sabedoria bíblica. Como isso é possível sem cair em superstição ou manipulação? A resposta está em compreender a diferença entre unção autêntica e imitação carnal. Em Marcos 5:25-34, encontramos a mulher com fluxo de sangue que tocou apenas a orla das vestes de Jesus e foi instantaneamente curada. Jesus imediatamente percebeu: virtude saiu de mim. Havia poder residindo em Jesus de forma tão intensa que até suas roupas eram condutoras desse poder. Mas esse poder não estava nas roupas, estava nele. As roupas eram apenas o meio de condução. Da mesma forma, no nível 7, você não se torna o objeto de adoração, mas um canal através do qual o rio de Deus flui tão abundantemente que transborda para tudo ao seu redor. Os requisitos espirituais para operar neste nível são absolutamente radicais. Não é para curiosos espirituais ou buscadores de sensacionalismo. Requer vida de santidade imaculada, porque poder sem caráter produz desastre. Requer intimidade profunda com Deus, passando horas diárias em oração e jejum. Requer morte completa do ego, porque neste nível a glória de Deus é tão manifesta que qualquer resquício de orgulho traria juízo divino imediato. Provérbios 16:18 adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Ananias e Safira, em Atos 5, mentiram ao Espírito Santo e caíram mortos. Quando você opera em níveis tão altos de unção, não há espaço para jogos religiosos ou performances. É vida ou morte espiritual. É total rendição ou total destruição. A advertência mais importante que preciso dar sobre este nível é: nunca busque o nível por vaidade ou para impressionar pessoas. Se Deus te levar a este nível, será porque Ele confia em seu caráter e sabe que você dará toda a glória a Ele. Em João 3:30, João Batista declarou: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Este é o lema de quem opera em níveis apostólicos. Você diminui até desaparecer, e só Jesus é visto. Paulo escreveu em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em você de forma tão completa que não há mais separação entre você e Ele, então sua presença em você se torna tão intensa que transborda naturalmente para objetos, sombras, ambiente ao seu redor. Pouquíssimas pessoas na história da igreja alcançaram este nível. Pedro, Paulo, João, alguns pais apostólicos. Ao longo dos séculos, figuras raras como Francisco de Assis, George Whitefield, Smith Wigglesworth, e mesmo esses homens não operavam neste nível constantemente.
Eram momentos específicos de graça soberana, onde Deus escolhia se manifestar dessa forma. O que isso significa para você? Significa que você deve buscar a Deus, não o dom. Buscar intimidade, não poder. Buscar santidade, não sinais. E se no processo de buscá-lo com todo o seu coração, Ele escolher te elevar a este nível, você estará preparado não por mérito próprio, mas por graça abundante. Agora me responda nos comentários. Este ensinamento sobre os 7 níveis do dom de cura mudou sua perspectiva? Em que nível você se identifica hoje? Compartilhe este vídeo para que outros servos de Deus sejam equipados com este conhecimento bíblico. Maturidade no dom de cura. Como saber se você está realmente amadurecendo no dom de cura ou apenas acumulando experiências sem crescimento espiritual? Esta é uma pergunta que todo servo de Deus deveria fazer a si mesmo regularmente. Muitos cristãos oram pelos enfermos durante anos sem nunca avançar espiritualmente. Ficam estagnados no mesmo nível, repetindo os mesmos padrões, obtendo os mesmos resultados limitados. Mas Deus não nos chamou para estagnação. Ele nos chamou para crescimento contínuo. Em Efésios 4, 13 e 15, Paulo escreve sobre chegarmos à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, mas que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescimento espiritual não é opcional, é o padrão divino. E existem sinais claros que revelam quando você está amadurecendo no dom de cura. O primeiro sinal de maturidade é a consistência nos resultados. No início da jornada, você ora por 10 pessoas e talvez 2 sejam curadas. Você não consegue identificar padrões. Parece aleatório, mas à medida que você amadurece, a taxa de sucesso aumenta significativamente. Você ora por 10 pessoas e 7 ou 8 experimentam cura. Não porque você ficou mais poderoso, mas porque você aprendeu a discernir a vontade de Deus, a identificar quando o Espírito está se movendo e a cooperar com o que Ele está fazendo. Em Hebreus 5:14, lemos sobre aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. A prática não apenas aperfeiçoa a técnica, ela aguça o discernimento espiritual. Você começa a reconhecer quando Deus está operando e quando Ele está silencioso por algum propósito pedagógico. O segundo sinal de maturidade é a diminuição do tempo entre oração e manifestação da cura. Nos estágios iniciais, você ora hoje e a pessoa melhora gradualmente ao longo de dias ou semanas. Mas em níveis mais altos, as curas acontecem instantaneamente ou em poucas horas. Por quê? Porque sua fé não está mais vacilante. Você não ora esperando ver se algo vai acontecer. Você declara, sabendo que já aconteceu no mundo espiritual e é apenas questão de se manifestar no natural. Em Marcos 11, 23, 24, Jesus ensina: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Note o tempo verbal. Crede que o recebereis. Fé no presente para manifestação futura garantida. O terceiro sinal de maturidade é o desenvolvimento de sensibilidade espiritual ao ministrar cura. Você começa a sentir fisicamente quando o poder de Deus está fluindo através de você. Pode ser calor nas mãos, formigamento ou simplesmente uma convicção profunda no espírito. Jesus experimentou isso em Lucas 8:46, quando a mulher tocou suas vestes. Mas Jesus disse: alguém me tocou, porque bem senti que de mim saiu virtude. Jesus tinha consciência do poder fluindo dele. Da mesma forma, à medida que você amadurece, você desenvolve sensibilidade ao movimento do Espírito Santo. Você sabe quando a unção está presente e quando você está apenas operando em esforço humano.
Esta sensibilidade é um presente precioso porque te guarda de ministrar na carne e te capacita a ministrar apenas quando o Espírito está realmente se movendo. Estes 3 primeiros sinais estão interligados. Consistência vem de discernimento. Rapidez vem de fé madura. Sensibilidade vem de intimidade. E todos os 3 são desenvolvidos não através de técnicas ou métodos, mas através de relacionamento profundo com Deus. Em 1 Coríntios 14:20, Paulo exorta: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas na malícia sede crianças e adultos no entendimento. Maturidade espiritual requer que você saia da infância, onde tudo é novidade e emoção, e entre na maturidade onde há conhecimento, discernimento e autoridade estabelecida. Você deixa de ser surpreendido cada vez que Deus opera, porque você espera que Ele opere. Essa expectativa confiante é fruto de anos de fidelidade divina comprovada. A pergunta que fica para você agora é: quantos destes 3 primeiros sinais você já identifica em sua vida? Você tem visto consistência crescente nas curas que ministra? O tempo entre oração e manifestação tem diminuído? Você desenvolveu sensibilidade ao movimento do Espírito? Se a resposta é sim, celebre. Você está no caminho certo. Se a resposta é não, não desanime. Você está sendo ensinado agora. O conhecimento que você está recebendo neste momento é o mapa que te guiará ao amadurecimento. E lembre-se, Deus não compara você com outros. Ele te avalia com base no potencial que Ele mesmo colocou em você. Filipenses 1:6 garante: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deixe nos comentários qual destes 3 sinais você mais deseja desenvolver em sua vida. E compartilhe este vídeo com outros que estão nessa jornada de amadurecimento. Maturidade no dom de cura. Você ora baseado em emoções ou em autoridade? Esta pergunta revela a diferença entre um cristão imaturo e um maduro no ministério de cura. O imaturo precisa sentir algo para ministrar. Precisa de música, de ambiente propício, de confirmações emocionais. O maduro simplesmente sabe que tem autoridade delegada por Cristo e age com base nessa autoridade, independentemente do que sente. Vamos explorar agora os sinais 4, 5 e 6 que marcam esse nível de maturidade espiritual. Estes sinais revelam uma transição fundamental, de dependência de experiências sensoriais para a operação em fé estabelecida. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo declara: porque andamos por fé e não por vista. Esta é a marca registrada de quem alcançou maturidade no reino espiritual. O 4º sinal de maturidade é o discernimento de raízes espirituais além dos sintomas físicos. Quando você está começando no ministério de cura, você vê apenas o que é óbvio. A pessoa tem dor, você ora pela dor. A pessoa tem febre, você ora pela febre. Mas à medida que você amadurece espiritualmente, o Espírito Santo começa a revelar as causas ocultas por trás das manifestações visíveis. Você percebe que aquela dor nas costas começou exatamente quando a pessoa sofreu uma traição e está carregando mágoa. Aquela enxaqueca crônica tem raiz em uma maldição geracional. Aquela depressão é, na verdade, opressão demoníaca. Em 1 João 4:1, somos instruídos: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Este discernimento não vem de psicologia humana, mas de revelação do Espírito Santo, que te mostra a realidade espiritual por trás da manifestação natural. O 5º sinal de maturidade é a autoridade estabelecida sobre resistência demoníaca e espíritos de enfermidade. Nos níveis iniciais, você pode sentir medo ao confrontar manifestações demoníacas. Você hesita, duvida, até recua. Mas em níveis maduros, você reconhece que todo joelho se dobra ao nome de Jesus, incluindo demônios. Você não negocia com espíritos malignos.
Você não tem diálogos longos com eles. Você simplesmente ordena que saiam e eles saem. Jesus demonstrou isso repetidamente. Em Marcos 1, 25, 26, quando um demônio começou a falar, Jesus repreendeu-o, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Foi rápido, direto, autoritário. Em Lucas 10, 19, Jesus nos delegou essa mesma autoridade. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O sexto sinal de maturidade é fé que não depende de sentimentos ou confirmações sensoriais. Este é talvez o sinal mais difícil de desenvolver, porque nossa natureza humana busca constantemente validação visível. Contra a esperança, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Sara era estéril, mas ele creu porque Deus havia falado. Quando você alcança este sexto nível de maturidade, você ministra cura mesmo quando não sente nada. Você declara vitória mesmo quando os sintomas permanecem temporariamente. Se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé madura não precisa ver para crer. Ela crê e então vê. Esta inversão de ordem é o que separa crentes poderosos de crentes medianos. Faça uma autoavaliação honesta. Depende de sentimentos. Se você está forte em alguns e fraco em outros, isso é normal. Ninguém desenvolve todos os sinais simultaneamente. O crescimento espiritual é progressivo e específico. Deus trabalha em áreas diferentes, em momentos diferentes. Continue. Nos próximos capítulos, veremos os últimos 4 sinais. Mas antes, deixe nos comentários qual destes 6 sinais é mais desafiador para você desenvolver. Ore agora, pedindo ao Espírito Santo que te fortaleça nessa área específica. Cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É apenas informação estéril. Deus não te trouxe até aqui para que você simplesmente soubesse mais. Ele te trouxe para que você se tornasse mais. E isso requer ação intencional a partir de agora. Vamos recapitular rapidamente o que cobrimos nesta série. O nível 4, quebra de fortalezas espirituais e raízes de enfermidade. O nível 5, ministério de equipamento que multiplica o dom através de outros. O nível 6, cura pela palavra falada que transcende distâncias. Dependente de sentimentos, capacidade de ensinar, perseverança, humildade crescente e busca por Deus acima dos dons. Este é um mapa completo da jornada espiritual no dom de cura. Mas minha vida não mudava. Eu sabia muito, mas vivia pouco. Até que o Espírito Santo confrontou meu coração com esta verdade dolorosa. Conhecimento que não transforma é conhecimento que condena. Cura. Que você deixe de ser espectador e se torne participante ativo do mover de Deus. Quero te desafiar com 3 ações práticas que você deve tomar esta semana. Ação. Se está em níveis superiores, comece a treinar outros. Segunda, escolha 3 dos 10 sinais de maturidade que você mais precisa desenvolver e peça ao Espírito Santo que trabalhe especificamente nessas áreas. Jejue por isso. Ore por isso. Marcos 16, 20 diz: "E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram." Deixe-me orar por você agora. Feche seus olhos onde você estiver. Sobre eles uma unção fresca para o ministério de cura. Remove toda incredulidade, quebre todo medo, destrua toda barreira que tem impedido o avanço espiritual. Experimentem o toque curador de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora vem o momento decisivo. Se este ensinamento transformou sua visão sobre o dom de cura, você tem 3 responsabilidades. Cada líder, pastor, intercessor e cristão que você conhece que precisa deste ensinamento, não guarde este conhecimento para si. Multiplique-o. Seja canal de edificação no corpo de Cristo.
9:20 é sua ordem. Portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Você foi ensinado. Agora vá e ensine outros. Seu chamado começa agora. Deus te escolheu para este tempo.